Bom, gente, depois de muito trabalho, né? Vamos ver se nós apresentamos o material que andamos aí nesses últimos dias preparando para falar para vocês. Eu pediria apenas que vocês, durante o vídeo, quando forem assistir, parem, né? Porque afinal de contas, minha grande briga durante o dia hoje todo foi tentar espaço no YouTube para estar colocando o vídeo que fica muito grande, né? Então, tem bastante material, mas infelizmente não dá para poder fazer a gravação completa para poder ser posto. Então, a estratégia que eu adotei foi de apenas valorizar os pontos mais fundamentais, os aspectos teóricos que estão na escrita. Vocês parem os vídeos quando os quiserem ter acesso à leitura. A leitura está de uma certa forma bem objetiva, né? E o fundamental mesmo, já que estamos em cima da data das provas, é que vocês vejam as ilustrações, como está caracterizando os limites de integração. Basicamente, é a nossa grande dificuldade de toda essa nossa unidade. Bom, o material que nós temos aqui para abordar, em verdade, é material de basicamente 2 meses de curso, né? Então não é fácil de estar apresentando com um tempo curto. Eu peço que vocês me perdoem bastante falhas que tem durante o texto, às vezes até mesmo nas nossas falas, que a gente pensa que não, mas está tentando dizer uma coisa e quando vai observar, a gente tem falado outra, né? Mas, bom, com certeza foi feito com muito carinho para vocês, eu só lamento que tenha demorado tanto a ter concluído, mas porque realmente foi muito mais difícil do que eu imaginava, né? Hoje eu tenho uma ideia do que é gravar e por que a gente tem que cancelar tantas gravações e repetir novamente. Bom, mas vamos deixar de conversa, né? Um abraço a todos e vamos ver aí então o nosso material. Bom, corrigindo rapidinho a nossa última fala, está longe desse nosso material está se acabando, né? Então, nós estamos apenas nos primeiros passos. Eu, em verdade, recomendo, peço até que vocês nos encaminhem aonde nós estamos falhando, aonde nós podemos melhorar, porque afinal de contas é assim que a gente produz coisas melhores e certamente a contribuição de vocês será fundamental, né? Esse feedback aí, em tudo que você imaginar, é o que nos motiva e ao mesmo tempo não existe crítica que seja destrutiva nesse aspecto, com certeza só vai contribuir, né? Bom, em resumo, o que nós andamos estudando na metade do nosso curso foi isso aí, né? Nosso capítulo 14 lá do livro-texto, integral dupla, integral triplas e mudança de variável, que é o que resume todas as técnicas que foram utilizadas para fazer o cálculo via integrais iteradas do teorema de Fubini, né? E, bom, como eu observei, eu vou passar os slides de uma certa forma rápida. Vocês parem o vídeo para poder fazerem a leitura, porque aí, afinal de contas, são 60 e poucos vídeos, né? Por mais que a gente tente ser breve, mas o tempo vai ser dele passa rápido, né? Muito bem. No nosso próximo vídeo, nós começamos falando da integral dupla, né? O que é que nós abordaremos? Basicamente fazemos uma revisão rápida sobre suas relações com a integral lá no cálculo 1, que é tudo extremamente semelhante, vocês vão perceber, afinal de contas eu faço a conceituação e as propriedades que a gente usa com frequência no curso de cálculo 1. E o que é fundamental no curso de cálculo 1 é o teorema fundamental do cálculo, né? Afinal de contas, não é à toa que ele tem essa denominação. E vocês vão ver que ele realmente é fundamental, porque nós continuaremos utilizando ele com bastante frequência no cálculo das integrais de funções de várias variáveis. Isso decorrente do teorema de Fubini ser verdadeiro, né? Muito bem. Nós aqui iremos introduzir um videozinho que motiva a nossa definição. Bem, conforme observado, nós vamos aqui introduzir a integral como sendo a área da região compreendida entre as retas x igual a x igual a b, o eixo x e o gráfico da função. E para isso nós observamos que, como conhecemos a área de um retângulo, é a base vezes a altura. Por conta da função não ser constante, se a função fosse constante, era só multiplicar o valor da função pela base e eu obteria a área sem problema. Como a função não é constante, o procedimento que nós vamos estar executando é particionar o intervalo em pedaços cada vez menores. Nesses pedaços menores, a variação da função vai ser mínima, ou seja, próximo de constante,
E sendo constante, nós calculamos a área como sendo o valor da variação da função em um desses intervalos e multiplicamos pela base. Quando somamos isso em todos os intervalos da subdivisão, nós vamos ter esse cálculo cada vez mais aproximado. Bom, vamos ilustrar esse procedimento nesse exemplo, começando calculando a integral, considerando o valor mínimo da função durante cada um dos intervalos. Né? No início, considerando apenas o intervalo com uma subdivisão, nós vemos que a soma daria essa área aqui de baixo, que está muito distante do que seja a área real sobre a superfície do gráfico. Mas se nós formos aumentando o valor de n, nós vemos que o erro vai se tornando cada vez menor, a variação da minha função durante cada intervalo fica menor, e quando nós somarmos o valor da integral durante cada um desses pedaços, está aqui a soma que nós estamos obtendo, ele vai estar se aproximando mais e mais do valor da integral, que é obtido aqui na expressão de cima. Né? Observe que a sequência que nós obtemos é crescente e cada vez mais próximo do valor da integral. Na situação limite, claro que nós vamos chegar no limite nunca, porque o limite é no infinito. Estamos fazendo aqui até 100, mas já dá para observar que está bastante próximo do valor real da integral. Bom, de modo análogo, nós estamos considerando o valor mínimo da função em cada intervalo, mas se ao invés do mínimo nós fôssemos considerar o máximo, que seria a situação limite de erro que nós iríamos estar obtendo, da mesma forma, se a minha função fosse constante nesse intervalo, um intervalo só com uma subdivisão, nós calcularíamos a área através do comprimento vezes a altura, né? Só que nós, no primeiro passo, estamos obtendo um erro muito grande, considerando aqui o valor máximo da função em cada intervalo. Mas como nós vamos aumentando esse valor, observe que o erro vai diminuindo, dá uma sequência decrescente aqui, se aproximando do valor da integral. Na situação limite, nós verificamos, vamos fazer o n aqui bastante grande, 100, já está longe do infinito, mas já é bastante grande, já dá uma visão do valor bastante aproximado. O que nós observamos aqui é que essa sequência já está bem próxima do valor da integral. Né? Claro que o erro sempre vai existir, né? Porque nós caminhamos uma quantidade finita, muito embora ele esteja imperceptível visualmente, mas se nós ampliarmos aqui, fazendo um zoom, nós vamos verificar que durante cada subintervalo da divisão, a variação da função é bem pequena, né? Por isso que nós estamos praticamente aproximando da constante. E o valor da integral sobre esse pedacinho está próximo do que seria a área na região do gráfico, mas estamos cometendo um erro. O erro sempre vamos estar cometendo enquanto a soma for finita. Só que esse erro se aproxima de zero e isso na situação em que a função seja integrável. Né? Muito bem, é isso. Se nós considerarmos agora o valor da integral, valor de x no intervalo entre o máximo e o mínimo, em cada subdivisão, se nós considerarmos agora os valores de x entre o máximo e o mínimo, a sequência que nós vamos obter ela vai estar entre essa soma mínima e a soma máxima. Como a mínima e a máxima está convergindo para o valor da integral, o valor intermediário também irá estar convergindo. Então, os pontos x que nós tomamos aqui para poder aproximarmos a função como constante, ele pode ser qualquer no intervalo. É isso que usaremos na definição logo adiante e formalizaremos também outras propriedades decorrentes da integral. No caso de duas variáveis, nós veremos também uma ilustração um pouco mais breve, mas verificamos que o procedimento é extremamente semelhante. Bom, até lá. Da integral no cálculo 1. A definição, basicamente, após vocês terem visto o vídeo lá que nos motiva a introdução, a gente formaliza aqui apenas uma observação rápida com relação ao conceito de conteúdo, porque em algumas situações o significado matemático é um pouquinho diferente do físico, né? Então, nós, para poder estarmos com uma notação geral para conteúdo, tanto para integral em uma variável como para duas ou três, que no caso o análogo de interpretações físicas seria para uma variável média e comprimento, né, para duas área e para três volumes. Né? Bom, mas vamos passar adiante. Vocês, por favor, parem o texto e leiam com calma para poder perceber melhor o que é que nós estamos abordando. Né?
a definição formal de integral, ali atrás era a definição de partição. Bom, após a definição, nós citamos aqui as propriedades. Sempre que nós fizemos essas observações do tipo para quem gosta, ela é mais direcionada para quem faz o curso de matemática. Não que não sejam informações relevantes e, de uma certa forma, eu diria até mesmo importante do ponto de vista geral, porque, afinal de contas, são os conceitos fundamentais de tudo que advém como consequência das nossas aplicações. Bom, conforme pude perceber, o vídeo estava cortando parte do texto aqui embaixo, eu fiz uma edição, mas vamos adiante. Aqui é a definição do conceito de partição, só repetindo alguns slides para que vocês possam parar e fazer a leitura final. Aqui é onde nós fazemos a conceituação da integral, né? As observações que nós falamos do tipo direcionado para quem faz matemática, mas leiam porque são informações ricas. Propriedades que vale a nossa integral 1 e, em resumo, o teorema fundamental de cálculo que possibilita a gente estar fazendo as contas utilizando o cálculo de antiderivada, né? Encontrar funções cuja derivada sejam o integrando, né? Basicamente, nosso curso de cálculo 1 todinho é a gente desenvolvendo técnicas de como você obter essas antiderivadas, né? Bom, por que ele de tanto trabalho? Porque ele é fundamental no cálculo de tudo que envolve integração, conforme a gente vai estar observando durante todo esse texto. Bom, motivando a definição da integral dupla, nós vamos apresentar aqui uma ilustração de um videozinho, onde a integral é apresentada como sendo o volume de uma função positiva, compreendido entre a região onde você está integrando e o seu gráfico. E vocês vão perceber nessa ilustração de que o conceito é extremamente análogo ao de integral em uma variável, só que lá o significado é área e aqui vai ser volume, né? Bem, conforme observado, nós vamos introduzir a integral dupla, como fizemos para o caso de uma variável, como sendo o volume do sólido compreendido entre a região R no domínio da função, né, verticalmente paralela ao eixo Z e limitada superiormente pelo gráfico, aqui no caso um paraboloide, mas em geral qualquer superfície. Pois bem, na situação em que a função fosse constante, esse sólido seria um paralelepípedo, né? Então naturalmente o cálculo desse volume seria fácil porque seria a área da base vezes a altura, conforme nós sabemos. Mas no caso, quando a função não é constante, em cada ponto ela está variando, nós não conhecemos a altura média, não podemos estar fazendo essa inferência para estar determinando o cálculo da área, né? Eu vou suprimir aqui o sólido para a gente ver melhor a região. Então, a região compreendida entre a região R e o gráfico da expressão. Então, a ideia que nós vamos fazendo, conforme ilustramos aqui, vai ser subdividir a região R em partes onde a área não só se torna cada vez menor, mas a distância entre dois dos seus pontos converge para zero, né? Quando nós fizermos isso, em cada uma dessas subpartes, a minha função vai ficar praticamente constante, a variação vai ser cada vez menor, né? Então, vamos determinar esse volume calculando o somatório do volume de todos esses paralelepípedos menores, né? Considerando aqui, nós estamos aproximando pelo valor mínimo da função, pelo valor máximo seria outra aproximação, e para qualquer ponto intermediário estaria um valor entre o mínimo e o máximo. Essa função vai ser integrável, esse volume vai existir quando essa soma inferior convergir para um número que será o mesmo que converge à soma superior. Apenas ilustrando a nossa aproximação, nós temos, no caso, se considerarmos apenas o retângulo e tomando o valor mínimo da função, a aproximação mínima que nós teríamos seria o volume desse paralelepípedo, né? Claro que está muito aquém do volume da região que nós queremos, que é abaixo do gráfico, né? Numa segunda aproximação, nós vamos fazer a ilustração apenas em uma parte para poder ficar melhor visível, né? Nas outras quatro partes nós obteríamos o mesmo. Eu vou tirar aqui a tampa apenas para ilustrar a parte, para ficar mais fácil de nós estarmos visualizando a nossa região, né? Se nós fôssemos estar integrando aqui o nosso sólido, a nossa integral
ficaria a soma de todos esses retângulos, cujo erro já é bem menor do que a situação do primeiro caso, né? E por último, no terceiro caso, se nós fôssemos estar fazendo a conta, nós apenas consideramos aqui a situação, deixa eu fazer um zoom para que fique melhor de visualizar, que o erro realmente está ficando menor, né? Ó, aqui já está bom, dá para visualizar. Nós estamos verificando que esses retângulos, à medida que nós vamos particionando o domínio, a soma deles, o volume vai ficando com o erro cada vez menor em relação ao que seria o volume da região abaixo do gráfico, né? Bom, é isso. O processo é extremamente semelhante ao que acontece no caso de uma variável. E a nossa abordagem aqui não tem todos os recursos que nós ilustramos lá no caso de uma variável, porque, na verdade, esse programa tridimensional está em fase beta, não oferece todos aqueles recursos. Mas nós vamos formalizar, então, baseado nessa ideia, como que fica o conceito da nossa integral, né? E as propriedades, que é muito semelhante ao que nós obtemos lá no caso de uma variável. É isso. Apenas lembrando, esse software, no caso, se a gente dispusesse daqueles óculos tridimensionais, ele oferece a opção de você estar gerando figuras tridimensionais. A partir de, vou fazer aqui apenas uma pequena amostragem. Se vocês colocarem aquele óculos para visualizar tridimensionalmente, a gente poderia estar fazendo uma ilustração muito mais rica, né? Esse software é bastante rico, né? Acredito que vai ser um recurso que a gente deve estar fazendo uso com bastante frequência em sala, mas no momento nós dispusemos dele apenas na versão beta, né? Bom, a definição, depois da nossa motivação, é extremamente análoga com o caso de uma variável, mudando efetivamente apenas o fato de que trocamos comprimento por área dos conjuntos envolvidos lá no cálculo da nossa integral, né? Aqui nós generalizamos a ideia de área para conteúdo de um conjunto. Em algumas circunstâncias a interpretação é um pouco diferenciada. Vamos ao nosso próximo slide, né? Aqui a definição de integral. Ali o que prescindia da definição é o conceito de partição de um conjunto, porque afinal de contas a integral é feita através de um limite. Esse limite é sobre partições, então nós precisamos saber o conceito de partições, né? Bom, vocês vão observar a integral sobre uma região desse formato. Está observando aqui como sendo um retângulo polar. Vocês vão observar que nesse particionamento, após você reescrever a integral, leiam, por favor, a parte do texto aqui, que vocês vão verificar como é que fica a mudança de variável de coordenadas cartesianas para polares, o porquê da integral em coordenadas polares teve esse outro formato. Bom, algumas propriedades que são fundamentais e análoga ao que acontece com o caso de uma variável, né? Bom, as propriedades, né, conforme observamos, enfim, a propriedade análoga que acontece para o caso de comprimento, quando o conjunto tem conteúdo nulo, conteúdo no contexto que nós definimos um pouquinho antes, a sua integral ou a sua área, ela é nula, né? Se você for demonstrar isso, é consequência direta da definição de conteúdo e da integral. Bom, enfim, formalizamos aqui o teorema de Fubini, de uma certa forma, de forma bastante ampla, o que muitas vezes os livros de cálculo não formalizam e apresentam de uma forma muitas vezes grosseira que termina dificultando o aluno entender o porquê de ele valer e as suas situações. O enunciado pode parecer um pouquinho
chato, mas leiam que pelo menos os conjuntos que nós vamos estar utilizando mais à frente, na hora que estamos determinando a integral, eles têm a ver com a conceituação que nós fazemos aqui, né? Nessa abordagem, nós estamos definindo a função em duas variáveis. Os conjuntos I, geralmente nós estamos referindo como sendo os elementos das primeiras variáveis de qualquer subconjunto, as primeiras coordenadas, e o J como sendo as segundas coordenadas, né? Aqui eu estou particularizando o enunciado apenas para as variáveis cartesianas, mas em coordenadas polares é semelhante. No caso, mais na frente a uma abordagem que nós fazemos, nós usamos o I para a primeira variável, que é R, e J para a segunda variável, que é θ, né? Muito bem. Algumas observações, né, relacionadas com o nosso teorema, do ponto de vista do que significa integrais iteradas, e tem a ver com o enunciado lá do teorema, que são as integrais que aparecem parceladamente quando nós calculamos as integrais, né? Essa situação que nós estamos considerando aqui aqui os livros de cálculo geralmente abordam, que são os casos particulares em que os conjuntos I e J, que aparece lá no enunciado do teorema do Fubini, eles são intervalos, né? Intervalo, independente de serem abertos ou semi-abertos, não altera o valor da integral. Eu estou considerando um intervalo com extremos, estou definindo A e B. No caso, para cada x fixo, os intervalos Jx tendo extremo G1 de x e G2 de x, e se for o caso do I de y, também sem intervalo, estou considerando de extremos H1 de y e H2 de y. Bom, nessas considerações, se você for reescrever o teorema de Fubini lá apresentado, a nossa integral pode ser calculada através do cálculo de iterações de integrais lá do cálculo 1, que você pode resolver através do teorema fundamental do cálculo. Muito bem, nessa caracterização, esses valores que aparecem nos limites de integração, você pode estar determinando por essa fórmula aqui, que é a que a gente tem usado geralmente em aula. Essa caracterização é importante. Nas ilustrações nós justificamos o porquê desses valores serem determinados por essas expressões, e ele é mais ou menos que um guia na forma de você estar determinando os limites das suas integrais em todos os exemplos que veremos mais adiante, né? Muito bem, aqui eu estou caracterizando na outra ordem de integração, e aqui em coordenadas polares, como é que fica os limites de integração. Por favor, leiam. Bom, a nossa ilustração que nós vamos estar fazendo, verificando as 4 possibilidades de caracterização dos limites de uma integral, nós vamos estar resolvendo esse exemplo aqui, determinar os limites de uma integral de uma função qualquer, não estou especificando a função, apenas a região sobre a qual estou querendo integrá-la, né? E digamos que a região seja limitada por esta reta e a parábola x² menos y igual a x. Bom, dado uma expressão desse tipo, acredito que se vocês entenderem direitinho como nós fazemos a caracterização dos limites, tanto em coordenadas cartesianas como polares, vocês vão ter plenas condições de estar resolvendo exemplos de toda a ordem, né? Inclusive até em 3 variáveis, que é o que nós falamos mais à frente, quando abordamos as integrações. Bom, vamos nesse exemplo caracterizar os limites das integrais inteiradas lá no teorema de Fubini, nesse exemplo aqui, de uma certa forma, bastante abrangente. Vamos considerar em coordenadas cartesianas e também em coordenadas polares, né? Lembramos de que todo e qualquer conjunto que você esteja considerando na hora de estar determinando os limites, você pode estar tentando fazer essa caracterização em coordenadas cartesianas ou coordenadas polares. Naturalmente, em determinadas situações, dependendo de quem sejam as fronteiras da tua região, tu vai ter mais dificuldade na hora de estar determinando quem são as funções que caracteriza cada um desses intervalos quando você fixa uma das variáveis, né? Bom, vamos ver isso na prática em cada uma das situações. Aqui no caso, considerando a caracterização na ordem de integração de y dx, ou seja, o conjunto caracterizado como sendo x entre o maior valor possível, b, e o menor valor possível, a, e para cada x fixo a variação do y ficaria no intervalo dentro da região dado por esse intervalo que eu estou chamando aqui de jx, porque ele depende de x entre y1 e y2. Observe que se nós formos variar o valor de x entre o mínimo e o máximo, entre o mínimo, né,
o mínimo, deixa eu vir para cá, o mínimo aqui está o menor valor de x. O intervalo onde o x vai estar variando para cada valor valor de x entre o mínimo e o máximo é um intervalo que varia, né? Então, um dos problemas é você determinar quem são os limites desse intervalo para os valores de x entre o mínimo e o máximo. Ou seja, quem é o y1, que no caso está na parábola, e o y2, que no caso está na parábola. Bom, como a gente conhece a equação da parábola, você determinar quem é o y e o x aqui é você, em função do valor de x fixo, é você resolver essa equação y em função de x, né? Que não é difícil. Então, nós apresentamos a solução aqui, mas não é difícil estar resolvendo. Bom, para cada x entre o mínimo e o máximo, o intervalo vai estar variando, né? De modo semelhante, se nós quiséssemos colocar agora a integral na ordem dx dy, nós iríamos estar percorrendo inicialmente o valor mínimo e o máximo da variável y. O y está variando entre o mínimo e o máximo. Para cada valor de y fixo, entre o mínimo e o máximo, dentro da região, aqui está o valor de y fixo, dentro da região, a variável x vai variar nesse intervalo aqui, que é o intervalo que eu estou chamando de y. Então, cabe, para poder você estar determinando os limites desse intervalo em função do y fixo, está resolvendo, o limite à esquerda está na parábola, é colocar quem é x em função de y na parábola. Então, aqui está direto, é só o limite inferior. O x1 seria o y igual a y1 ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado, e o limite superior está na reta, que a reta é essa aqui. Aí você colocar x em função de y direto nessa reta, passando para o outro lado você resolve. Nós identificamos aqui, mas está fácil de resolver por conta de eu ter a equação da reta no lado direito e lado esquerdo. À medida que nós variamos y agora entre o mínimo e o máximo, como nós estamos acrescentando, esse intervalo vai estar variando, mas sempre entre a parábola e a reta, entre a parábola e a reta, né? Que são os novos limites de integração da integral calculada na ordem de integração dx dy, né? Se nós formos agora para coordenadas polares, repetindo que todo e qualquer conjunto você pode também estar caracterizando em coordenadas polares, pode ficar mais difícil ou não, aqui nós estamos colocando na ordem dr e dθ. Vamos calcular o valor mínimo e máximo da variável θ. Observe que nessa região, o menor ângulo possível é quando você pega a reta tangente passando pelo ponto. Se o ponto tivesse interior à região, o menor ângulo seria 0 e o maior seria 2π. Mas como está na fronteira, o menor ângulo vai ser a reta tangente, o menor ângulo dessa reta tangente, que no caso aqui está sendo menos 45 graus, ou seja, menos π sobre 4. E o maior ângulo possível é quando você vai percorrendo todos os valores de ângulo dentro da região, que cruza a região, o ângulo de π sobre 4, que é 135 graus, né? Bom, para cada valor intermediário entre o mínimo e o máximo, à medida que você for crescendo, o intervalo de variação de R, que é a distância à origem, está variando. No caso, por conta do ponto que está na fronteira da região, está variando de 0 até, nesse caso aqui, nessa primeira parte da região, até a fronteira da região, que é a parábola. Aí você pergunta, como colocar esses valores de R em termos de θ? Bom, a parábola você reescreve ela em coordenadas polares, simplesmente substituindo as variáveis x e y em função de x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Quando você faz essa substituição, tua parábola fica com esse equacionamento. Então aqui nós podemos colocar r em função de θ, simplesmente dividindo para o outro lado, e obtemos que o limite de integração fica nessa parte aqui até θ3, de θ1 a θ3, o que daria essa integral de θ1 até θ3, os limites ficam de 0 até cossecante vezes a parênteses 1 mais cotangente de θ, que é exatamente o r em função de θ quando você resolve aqui na parábola, né? Quando você chega no ângulo θ3, agora o nosso intervalo de variação da variável r, que está dentro desse intervalo aqui, ele está variando de 0 até a reta, né? Então, para você determinar quem é esse novo limite dessa outra parte da integral, você vai resolver quem é r em função de θ na parte da reta. Você substitui os parâmetros x e y na equação da reta e obtém a relação entre r e θ. Para saber quem é r em função de θ, é só você dividir para o outro lado que você obtém os novos limites de integração nessa outra parte da integral. O teu θ variando de θ3 até θ4, que é esse outro ângulo aqui, onde o r varia de 0 até a reta, os intervalos de integração ficaria esse aqui, os intervalos de variação de r, que é de 0 até a reta, né? Bom, e o teu R2 sempre vai ficar aqui em função de onde está variando o teu θ. Quando o θ estiver acima de θ4,
o teu R já muda, a expressão passa a ser novamente a variação de 0 até a parábola. A parábola é a mesma que nós demos antes. Aqui você tem de θ4 até θ2, que é esse intervalo de limitação aqui. O teu R está variando de 0 até a parábola. Né? Então, o integral, com essa ordem aqui, para poder ser resolvida, você tem que desmembrar em 3 integrais, que vai depender das fronteiras da variável R nas distintas sub-regiões de integração aqui, onde a gente particiona no intervalo R. Bom, agora, por fim, se você for considerar a integral na ordem dθ dr, a caracterização da região com essa integral, você vai fazer o R variar do menor valor possível até o máximo, e em função desse valor você vai ver como fica a variação do θ dentro desse intervalo. Né? Então, para cada valor de R aqui que a gente está considerando, o teu θ está variando desse valor, que é sobre a parábola, até o outro lado da parábola, para poder você identificar quem seria θ em função de R, é você resolver essa expressão aqui, quem é θ em função de R. A equação da parábola, você substitui as coordenadas cartesianas por coordenadas polares, obtém a equação da parábola em coordenadas polares, só falta você resolver agora, você está fazendo R variar entre o mínimo e o máximo, colocar θ em função de R. Nem sempre fazer essa expressão é uma coisa fácil, aqui no caso é uma função que está aparentemente complicada, eu nem tentei resolver, mas eu confesso que deve aparecer dificuldades aqui na hora de você resolver θ em termos de R. Então a ordem de integração que você vai escolher, certamente na hora de caracterizar os limites da fronteira em função da primeira variável que você escolhe, para estar variando entre o mínimo e o máximo, você pode ter dificuldades e talvez nem poder caracterizar. Né? Nessa situação aqui, apenas com a ilustração visual, nós vemos que para R variando entre o mínimo e o máximo, você tem 3 subdivisões onde a variável θ tem limites distintos. Para R variando aqui de 0 até esse primeiro valor R1, ele está variando da parábola até a parábola. Né? Observe que a variação é essa aqui. Né? Quando você fizer agora o R variar de R1 até R2, os teus intervalos JR, o θ vai estar variando nessa parte aqui de θ1 até θ2 e de θ3 até θ4, os valores que estão sendo ilustrados aqui. Ou seja, a tua integral vai ser desmembrada nessa primeira parte, de θ1 até θ2, mas essa outra parte não está variando de θ1 a θ2 mais θ3 a θ4. Essa outra parte da integral aí. E por fim, o finalzinho da região é quando tu faz o R variar de R2 até o valor de R máximo. Então o valor do teu ângulo vai estar variando entre a parábola e a reta, né? E que dá essa última integral aqui. Bom, é isso. Nós devemos fazer uma ilustração depois agora para tentar argumentar por que o teorema de Fubini vale quando a gente faz essa caracterização. Em princípio, vou botar aqui na situação da ordem XY, o que você obtém é que quando você pega cada região dessa e vai calcular a área da região compreendida entre esse intervalo e o gráfico da função, tu obtém uma área. Né? Quando você faz o somatório de todas essas áreas, de todas essas lâminas de áreas, o que você essa área, em verdade, é a integral da parte interna, né? O y variando de y1 até y2 no gráfico da função, tu tem uma área. Quando você vai fazer todas essas somas, tu está somando as áreas da lâmina, e a soma de todas essas áreas da lâmina que dá o volume total da região compreendida entre o gráfico da função e a região R de integração. Bom, essa ilustração nós devemos fazer um pouco mais na frente, agora a intenção do gráfico aqui foi outra, né? Integrais triplas, né? Nós falamos do princípio de Cavalieri aqui, que é mais uma justificativa para o teorema de Fubini, né? Que o princípio de Cavalieri diz que quando as áreas sob seções paralelas de um plano, as interseções têm áreas comuns, quando você percorre esse plano de baixo até em cima, então a área dos dois sólidos, o volume dos dois sólidos são idênticos. A ideia que há por trás desse princípio de Cavalieri é que o volume dos sólidos é composto pelo somatório de áreas de larguras infinitesimais. Essa mesma ideia, quando você observa lá no teorema, eu não vou fazer a ilustração aqui por conta de tempo, mas uma ilustração que ele pode fazer em sala, fica bem visível que o teorema de Fubini basicamente é uma generalização desse princípio, onde as integrais que aparecem internamente, você está calculando áreas, são integrais do cálculo 1, o resultado é área, e quando você faz o somatório na outra variável, você está somando áreas. Né? O somatório de todas essas áreas dá o volume do sólido em questão, que o volume de um sólido é a nossa interpretação da integral dupla, que nós abordamos um pouco mais atrás.
Bom, aqui nós falamos das aplicações. Eu peço que leiam, em verdade são apenas fórmulas que nós utilizamos na hora, em alguns exemplos e exercícios, né? Bom, a área já foi observada, quando a função for 1, o cálculo da integral dá o valor da área ou do conteúdo do conjunto específico, né? A massa total de uma distribuição planar de massa sobre uma região, se ela não for constante, se ela fosse constante, seria a densidade vezes a área. Quando não é constante, aqui está a justificativa, a fórmula se transforma em uma área, né? Em uma integral, né? Análogo ao momento linear, tanto em relação ao eixo x quanto ao eixo y, leiam para compreender melhor, e o momento em relação a uma reta qualquer no plano xy. O que muda é que eu vou substituir x ou y pela distância desse ponto qualquer, a reta dada, né? Aqui as fórmulas das integrais, aqui as fórmulas do centro de massa de uma região qualquer. São meras fórmulas físicas, onde para você calcular tem que estar fazendo um monte de integrais e estar determinando esses valores, né? Para uma determinada situação qualquer. No momento polar de inércia, aqui nós estamos justificando o seu significado físico, em princípio, e o porquê de nos levar a sua forma a uma integral, onde nós substituindo, ao invés da variável y, do momento linear, nós substituímos y ao quadrado. Em verdade, a justificativa é porque o momento de inércia, o momento polar, está relacionado com a energia cinética do sistema quando nós giramos ele com velocidade constante. E a energia cinética a gente sabe que é o quadrado da velocidade, esse quadrado aqui advém desse fato, né? Bom, leiam o nosso texto. Um momento de inércia em relação a uma reta qualquer no plano. Eu substituo as variáveis x ou y pela distância de um ponto a essa reta, né? Os raios de rotação é tido como se uma massa fosse colocada na superfície de um cilindro, que raio esse cilindro teria que ter para produzir os mesmos momentos que produz o momento polar em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Em outras palavras, se você botar um cilindro com o eixo sendo o eixo x, quem deveria ser o raio para poder produzir o mesmo momento? A definição nos leva a essa forma, né? Bom, um exemplo que inclusive foi o que caiu em prova, nós não fizemos ilustração pelo GeoGebra da caracterização dos limites desse conjunto, mas está aqui bastante explicado no texto, vocês parem, leiam, e se vocês viram a ilustração anterior, até indico que antes de ler vocês façam como exercício o problema. Aqui está dizendo quem é as fronteiras, para você caracterizar o limite em coordenadas polares, você tem que fazer substituir as fórmulas nessas equações e verificar quem são as curvas que você vai estar usando na hora de caracterizar os limites das novas coordenadas. Está feito aqui, resolvido. Se vocês quiserem como exercício, façam antes. Afinal de contas, foi assunto de prova e poderá ser de... Bom, mostrar aqui mais uma vez como é que é o procedimento na hora de determinar os limites em coordenadas polares, no caso aqui da nossa integral. E basicamente o procedimento é você percorrer todos os pontos possíveis da região e identificar os valores mínimos e os máximos. Aqui no caso, caracterizando essa nossa região com a ordem de integração dr de θ, ou seja, primeiro determinar o valor mínimo de θ dentro da região e o valor máximo, nós temos que para esse valor de ângulo aqui que nós estamos vendo, não existe nenhum ponto interceptando a região. Não existe ponto na região que tem esse ângulo. Quando a gente vai se aproximando cada vez mais do ângulo de 45 graus, nós vamos ver, pronto, a partir do ângulo de 30 graus, aliás, que é o valor de θ mínimo, nós identificamos que a região tem pontos que assume esse ângulo de θ. Então, para o valor mínimo de θ, que é 30 graus, até o valor máximo, que é 45 graus, nós temos pontos dentro da região que assumem esses valores. Então, a variação de θ, dentre todos os pontos possíveis na região, o menor valor possível é 30 graus e o maior valor possível é 45 graus, ou seja, π sobre 4 e aqui π sobre 6. Fixamos agora um valor de θ entre 30 graus e 45 graus, observe que os valores dentro da região para esse valor de θ fixo, ele está percorrendo esse segmento aqui destacado em azul, ou seja, o valor de R mínimo estaria nessa curva, cuja expressão em coordenadas polares, uma vez que você substitua, conforme nós vimos
lá do texto, é R igual a 2 cosseno de θ, até o círculo máximo, cuja expressão de R em função de θ, eu quero dar a expressão da variável R em termos do ângulo que está fixo, é 4 cosseno de θ. Então, a nossa região é caracterizada por θ entre 30 graus e 45 graus, ou seja, π sobre 6 e π sobre 4, e o R variando de 2 cosseno de θ até 4 cosseno de θ. Se quiséssemos inverter a ordem de integração, caracterizar a região agora com o R assumindo os valores mínimos e os valores máximos, observe que ficaria um pouquinho mais complicado, porque a tua variação de R não é constante. O menor valor possível de R, a menor distância à origem estaria assumindo aqui, e o maior valor possível de R à origem seria esse ponto. Mas observe que entre o mínimo e o máximo, o θ teria comportamentos distintos. De cá ele está variando entre esse círculo e essa reta, de cá para cá entre as duas retas, nesse intervalo entre esse círculo e essa reta, até esse ponto. Então eu teria que desmembrar em muito mais integrais, ficaria em princípio mais chato para estar fazendo a caracterização. A melhor ordem que você está escolhendo aqui para estar calculando a integral é esse aqui, que você desmembra a integral em uma só caracterização, ou seja, θ mínimo, θ máximo, R mínimo, R máximo. É isso. Próximo, né? Bom, nesse outro exemplo nós consideramos não vou falar de detalhes para poder poupar tempo. Está escrito, está relativamente bem escrito, vocês leiam que vocês vão compreender direitinho o texto. Nós destacaremos depois, né? Aqui é a região de integração e o sólido que está compreendido entre a região de integração e o gráfico da função, que é nada mais do que esse plano superior. Isso foi uma questão de prova também que as pessoas tiveram dificuldade de enxergar a região espacial. Eu apenas apresentei a abordagem aqui para poder ficar melhor compreendido. Se tiver espaço no nosso YouTube, tem um filmezinho que ilustra bem como é que é o cálculo da determinação desses limites da integração, mas, bom, do contrário, a gente se contenta com... Bom, apenas para ilustrar rapidinho, já que as pessoas têm dificuldade de enxergar sólido em regiões projetadas, vamos tentar animar aqui o nosso sólido do problema. Observe que a função do integrando, o gráfico é z igual a x, onde não estou representando toda a superfície, apenas a parte compreendida entre a região de integração, que é a superfície inferior, aqui delimitada em azul, e o gráfico da função. Então é isso o nosso sólido, que ele está limitado lateralmente pela superfície, aqui no caso y igual a 2, e aqui a superfície x mais y igual